Bom, vamos lá? Voltando aqui para a segunda parte. Se você ainda não assistiu a primeira parte, não deixa de assistir, porque isso aqui tem uma ordem, está organizado, está estruturado com uma lógica de raciocínio. Então, assiste a primeira parte, onde a gente falou sobre o que é o autoconhecimento e algumas informações a mais que vão ser muito importantes para você e que são imperdíveis. São fundamentais para que você entenda o restante daqui para frente. Mas se você quiser ver isso aqui depois de ir lá e assistir, não tem problema não. Mas é só por uma questão mesmo de lógica, né, e ordem. Quem é mais metódico, por exemplo, igual a mim, vai preferir começar do começo. Vamos lá. A gente terminou com uma reflexão anteriormente e agora a gente vai começar com uma outra reflexão, que é o seguinte. Autoconhecimento, ele não é apenas a absorção de informações sobre si. Tem muita gente que confunde isso. E eu quero que você olhe para essa imagem, né? A gente já falou lá anteriormente do universo, das galáxias, dos planetas, do macrocosmos, do microcosmos, e que você comece a perceber o que você vai fazer com esses dados, com essas informações, né? Com a qualidade de nível de importância que você está dando para o que você está absorvendo. E sabendo se você tem que deixar dentro de você, o que fazer com isso ou não. E como que isso vai reverberar, como é que isso aqui vai alterar, como é que isso aqui vai mexer dentro de você. Autoconhecimento é o conhecimento profundo de si. Para lidar melhor consigo, com o outro e com o mundo à sua volta. Para isso, por isso que eu falei para vocês começarem pela primeira parte, a gente tem que entender não só a nós mesmos. Porque se autoconhecimento fosse só sobre nós, eu iria para uma ilha, ficava lá e tá tudo certo. Mas ia bastar 3 dias para eu enlouquecer. A gente precisa das relações humanas. A gente precisa estar em movimento. A gente precisa encontrar, né, e conviver com a nossa espécie. Está no nosso DNA. Né? Assim como nos animais. Eles precisam andar em bando, vamos colocar assim, né? Então a gente precisa se organizar como sociedade, mas de uma forma mais consciente, de uma forma mais humana. E o autoconhecimento é justamente a base para isso. Para que a gente consiga ampliar a nossa percepção e ter melhores escolhas. Tendo melhores escolhas, eu automaticamente tenho melhores relacionamentos. Eu consigo ter viver em ambientes mais saudáveis. Eu consigo construir resultados melhores. Justamente por eu estar mais consciente, por eu estar mais atento, por eu estar percebendo mais, por eu ter um nível de repertório cognitivo, né, e emocional mais amplo. Não é para eu ser maior, melhor, pior, que ninguém, para eu entrar em disputa com o mundo, nada disso. Como eu falei anteriormente, não é para eu ser melhor que o outro, é para eu ser melhor com o outro. Isso faz muita diferença. E aí você tem que ter clareza do seu propósito. Porque tem muita gente que não vai querer buscar autoconhecimento. E está tudo bem. Tem muita gente que vai querer ficar na superficialidade. Está tudo bem. Tem muita gente que vai querer se aprofundar. E se você quer se aprofundar, esse conteúdo é para você. Se você quer mergulhar em si, se você acha que isso aqui tem sentido para a sua existência, igual eu falei lá atrás, não só para a sua vida, mas como para a sua existência, que a partir da sua existência vai fomentar mais ainda a sua vida, vai melhorar mais, né?
vai despertar esse potencial humano, vai desenvolver isso aí dentro, fica aqui porque aqui é o seu lugar. E aí a gente vai entendendo vai tendo clareza no nosso propósito. Por que a gente quer tomar essas ações? Por que a gente decide o que a gente decide? Quem decide por nós? O Nietzsche falava isso, né? Algo decide por mim. Não, é você que decide por você. Então, lembra dessa reflexão? Para um momentinho, reflete e volta aqui para a gente continuar. Dá pause, reflete e volta, anota no papel e volta porque a gente vai falar sobre por que desenvolver o autoconhecimento. E é aí que eu queria trazer essa segunda parte para vocês. Como eu falei agora anteriormente, porque somos seres relacionais. Precisamos ser quem somos para ter o resultado que desejamos, que queremos, para ter a vida que realmente a gente sonha, alinhada com quem a gente é, tendo coerência. Porque tem muita gente que vai desejar alguma coisa, e aí foi o que Nietzsche falou, quem que está desejando isso aqui dentro de mim? Por que eu quero isso? Quem realmente está querendo? Será que sou eu? Assim como vários filósofos falaram também, né? E trouxeram vários questionamentos importantes. Mas trazendo esse exemplo, por que eu preciso realmente, de fato, me aprofundar em mim e saber e ter clareza de quem eu sou? Para justamente não alcançar o resultado de outra pessoa, de alguma influência que eu tive na vida, de algum padrão que eu estou seguindo sem ter consciência, de algum condicionamento que eu recebi, né? Que pode estar baseado pelo medo, pela inveja, pela arrogância, pela ganância, pela escassez. E aí eu começo a entender isso e começo na verdade, construir, que é o que a gente falava no primeiro encontro, como que a minha vida, ela tem que... Qual é o tijolo que eu tenho que colocar aqui nessa obra? Qual o tijolo? Então, é esse tijolo? É esse? É esse? Por que esse tijolo? E aí entender que cada tijolo desse tem uma composição ali para ser colocado ali. Cada cômodo da nossa casa, ela tem uma função, tem uma forma específica. E é isso. A vida interior é a mesma coisa. Então eu posso olhar e entender os meus padrões, as minhas emoções, meus sentimentos. E sair da confusão mental. Né? Porque o perigo, é viver exatamente nessa confusão mental. É viver pensando e não conseguindo sair. Pensando, tendo pensamentos em ciclo, repetitivos. Então você fica como se fosse estagnado, pensando, patinando e não consegue sair daquilo. Então é muito importante a gente olhar para isso com calma e com tranquilidade e se aprofundar. Que aí sim eu vou ter clareza de quem está realmente decidindo, escolhendo e desejando o que eu estou desejando. E fazendo o que eu faço. A socialização é uma necessidade da mente humana. A gente precisa dessas interações humanas e com o ambiente externo, para o nosso próprio crescimento e desenvolvimento. Tanto do conhecimento do nosso mundo interno, quanto do conhecimento com o mundo externo. Como eu falei anteriormente, sabedoria é o conhecimento, mais o conhecimento interno, mais o autoconhecimento. Então, tanto um quanto o outro são importantes. Tem aquela coisa, penso logo existe. Não tem que ficar pensando muito não. Não, você tem que pensar. Não cai nessa não, você tem que pensar. Não só pensar e não só executar. Pensar e executar, sempre esse movimento. E mais, pensar, sentir e agir.
Muitas vezes a gente pensa e age, e a gente não sente. A gente não coloca o coração na frente. E colocar o coração na frente não significa que está colocando emoção e sentimento igual antigamente se pensava. Ah, o coração é a mente, a emoção, não. É você colocar a sua humanidade. É você colocar a sua responsabilidade. É você colocar a sua consciência com uma estrutura por trás. E aí você pensa, você sente, você age. E você comunica. Então vamos lá. Nós aprendemos com a experiência, né? Com as experiências através de quê? Da observação, da reflexão e análise, questionamento e absorção e abstração. Ora eu absorvo, ora eu abstraio. Ora eu absorvo, ora eu abstraio. Aí esse abstrair tem que ter cuidado para não fazer uma coisa que é o recalque, né? Jogar a poeira para debaixo do tapete lá, ficar lá ou reprimir aquelas emoções. Não é isso. É você abstrair de forma consciente. É você falar, cara, isso aqui eu vou remover porque não está mais servindo. Igual eu falei lá no primeiro encontro. Esse padrão aqui, eu não quero mais. Esse condicionamento não é meu. Essa influência, não quero. Não faz parte de quem eu sou. Não está alinhado com a minha essência. Então eu não preciso dela. Então eu vou remover. Muitas vezes é muito mais sobre remover do que colocar em si, do que colocar dentro. E aí a gente começa a iniciar esse processo de busca interna, onde a gente... Não, desculpa, deixa eu ler aqui. Iniciamos um processo, por que desenvolver, né? Porque a gente inicia um processo de busca interna, onde a gente não encontra a felicidade. Deixa eu voltar. Desculpa. Iniciamos um processo de busca interno onde não encontramos a felicidade somente pelos fatores externos, mas despertamos internamente as habilidades para sermos felizes em nossas ações. Ou seja, como eu falei lá no encontro anterior, muitas vezes a mídia, o desejo, o modelo de mundo que a gente criou foi fomentado para isso, para mostrar e ativar esse desejo, para que talvez o sacrifício, o desafio fosse um pouco menos doloroso. Né? Tudo vai dar trabalho na vida, tudo é trabalho, no sentido de você ter que se desenvolver, né? E ter habilidades e competências para você conseguir algo que seja mais sólido, que seja mais construtivo, né? Que perdure por mais tempo. É igual na arquitetura, né? Você vai fazer uma construção, ela vai durar 50 anos. Se você não souber fazer ela de forma correta, ela vai levantar o prédio, vai cair, vai levantar o edifício, vai levantar a casa, aquele lar ali não vai ser funcional, vai ser disfuncional, não vai ter os materiais certos para criar aquela atmosfera certa naquele ambiente, para transformar e ajudar aquelas pessoas a viverem melhor, enfim. E muitas vezes, esses desejos das influências, né, da propaganda, da mídia, da internet, etc., faz com que a gente inicie esse processo de busca internamente, só que a gente não consegue encontrar a felicidade nos fatores externos. Então a gente tem que buscar isso internamente. E aí a gente inicia esse processo interno. As mídias, na verdade, eu falei errado agora, elas fazem a gente se voltar só para o mundo externo. Só olhar para o externo, para o externo, para o externo. Ah, eu desejo isso, eu desejo aquilo, porque eu quero, porque vai me dar prazer simplesmente, porque eu quero ter status, porque eu quero ter reconhecimento e etc, etc. Eu quero ter domínio, eu quero ter poder, eu quero ter conforto, e é isso, isso, isso. Mas às vezes, se não tiver um sentido, um significado maior, você vai estar numa busca desenfreada. Então isso vai te estimulando para um lugar, muitas vezes, não tão saudável. Então, por que a gente tem que desenvolver? Para a gente poder conseguir entender o que realmente faz a gente feliz. Não só ficar na dependência dos fatores externos. A gente precisa desenvolver essas habilidades internas para sermos felizes no que a gente está fazendo, no que a gente está comunicando, no que a gente está sentindo, no que a gente está pensando. Isso é muito importante. Por que a gente precisa desenvolver o autoconhecimento? Porque assim
A gente vence o medo. E a gente transforma cada oportunidade em uma possibilidade de evolução. A gente aumenta a nossa capacidade criativa para construir soluções. A gente muitas vezes para de reclamar. Por quê? Porque a gente começa a olhar para a solução. Desde pequeno, se você for, como eu falei lá atrás, né, a gente consegue treinar. Existe hoje na neurociência, eles já reconhecem isso, né, a neuroplasticidade. Já falou de neurônio e tudo mais lá no primeiro encontro, mas a gente consegue treinar o nosso cérebro. Nesse sentido que eu estou falando. É através da nossa linguagem, através dos nossos pensamentos, sentimentos. Então, o que eu estou cultivando em mim? E aí, quando eu começo a olhar para a solução, eu começo a ver como que eu posso solucionar isso, como eu posso resolver isso. Isso vai te ajudando a identificar os problemas do mundo para como você pode solucionar isso para ajudar o maior número de pessoas e também ser ajudado. Porque a gente consegue compreender os mecanismos da mente humana. A autodefesa, os sabotadores, o ego, o eu, a cognição, as emoções, os sentimentos, as inteligências e muitos outros aspectos. Então é muito importante a gente começar a dar esse passo inicial. E aí tem uma frase que você já deve ter ouvido falar, que é clássica, que é sobre... Deixa eu diminuir aqui só para não ficar na frente de vocês. Conheça-te a ti mesmo e torna-te consciente da sua ignorância, e serás sábio. Sócrates que falou isso. 470 anos antes de Cristo a 399 antes de Cristo. Que ele viveu, foi o período que ele viveu. Então, olha como que isso é importante e é atual até hoje. Olha, talvez como a gente esteja deixando isso tudo a desejar, né, para trás, vamos colocar assim, se é que isso que é possível eu falar sobre isso. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que estava grande aqui, não sei se ficou na frente de vocês aí, espero que não, tá? Eu estou vendo aqui, mas espero que não tenha ficado aí na frente da legenda. Mas deixa eu passar aqui para a frase. Eu quero que vocês reflitam isso. Com todo esse conhecimento já do primeiro encontro, da primeira parte, com essa introdução à segunda, já vale a gente parar e refletir. O quanto ignorante eu sou sobre mim mesmo. O quanto de mim eu não sei. O quanto de mim vem dos outros. O que dentro de mim não é meu, não me pertence. O que eu quero fazer com o que está dentro de mim? Será que o que está dentro de mim eu que estou construindo ou o mundo que está colocando? Ou as pessoas ao meu redor que colocaram? Será que eu tenho que remover alguma coisa? Será que eu preciso fazer esse processo de construção e desconstrução? O quanto eu me conheço? O quanto eu sei quem realmente eu sou? O quanto eu olho para a experiência da vida, a existência e compreendo ela. E eu olho para o modelo de vida que a gente constrói, como ser humano, e compreendo esse sistema também. E o que isso reflete em mim? Como que eu posso refletir nesse sistema? Então, vamos fazer essa reflexão que ela é fundamental para que a gente consiga seguir na nossa jornada aqui. Então, a importância do autoconhecimento. Eu quero trazer para vocês esses tópicos e mostrar para vocês como que é importante a gente ir desenvolvendo essa consciência sobre si mesmo e sobre o todo, né? Como eu falei lá anteriormente, sobre a parte e sobre o todo, sobre o microcosmos e sobre o macrocosmos.
mas sem levar para uma coisa muito fora da nossa dimensão de entendimento e tudo mais. Manter os nossos pezinhos no chão, na realidade que a gente tem, na natureza que a gente vive, na natureza que a gente tem, e sempre buscando ser mais humanos, né? Sempre buscando ser mais humano e humanos uns com os outros. Então, por que é a importância do autoconhecimento? É despertar uma conexão consciente do nosso verdadeiro eu. Isso é muito importante. A gente olhar para isso e se aprofundar. Ou seja, eu despertar uma conexão consciente do meu verdadeiro eu. É o que eu estava falando anteriormente. Quem sou eu? Na reflexão que a gente estava fazendo. Que já é uma introdução nessa parte. Quem sou eu? Quem eu consigo e quem eu posso me tornar? Como que eu cheguei até aqui? Será que eu tenho consciência disso? Será que eu sei sobre isso? Quem sou eu? Quem é o meu verdadeiro eu? Qual é a minha essência? É justamente a importância do autoconhecimento. Promover essa nossa verdadeira transformação. E fazer esse movimento de construção em construção. Que é o que eu costumo dizer assim. Você vai remover os excessos. Você vai remover os excessos. Os excessos que colocaram em você, o baldezinho de terra que jogaram lá quando você era uma plantinha, você vai remover. A gente vai falar isso mais para frente. Mas a gente falou anteriormente, para você já ir entendendo quais são as suas crenças, quais são os seus gatilhos, os seus condicionamentos, como é que você foi modulando isso dentro de você. Isso é muito importante. E aí, a gente compreendendo esse mundo interior, vai facilitar a nossa comunicação interna e externa. Porque agora eu tenho clareza de onde está vindo. Eu tenho mais consciência. Né? Como se antigamente falavam que a gente vivia 5% consciente, usava 5% da mente, né? E vivia muito no inconsciente. Mas talvez justamente por falta desse trabalho, né? De parar, de entender, de a gente seguir num modelo de mundo que a gente está toda hora fazendo, produzindo, fazendo, e quase uma máquina. Se a gente parar para respirar, a gente é um vagabundo, a gente é um Zé Ninguém. A gente está fora da performance. Não que a gente não tenha que performar, não que a gente não tenha que entregar, não que a gente não tenha que fazer, contribuir, servir. Isso é maravilhoso para a nossa existência. A gente não pode viver sobre isso, porque tem gente que não vai conseguir nem parar para fazer nada porque está numa loucura e aí não está vivendo também. Então, a gente ter essa clareza para comunicar nosso mundo interno com as pessoas à nossa volta é muito importante. E isso vai favorecer a nossa responsabilidade, né? A autorresponsabilidade e responsabilidade com o outro e com a gente. Vai fomentar a gratidão, que é o que eu falei lá atrás, que é esse estado presente. Você estar mais no presente. Você estar mais no aqui e no agora. E vai promover a autocura. Eu não gosto de usar muito essa palavra, porque pode levar para um lugar muito distante de cura, mas é realmente uma cura. Porque quando você é criança, você ainda está em formação, você ainda está em desenvolvimento. Quando você é adolescente, até os 21, 25 anos, 28, você ainda é um bebê praticamente. Né? E aí você vai se consolidar ali perto dos 25, né? Igual eu falei anteriormente. E aí, muitas dessas relações que você teve vão gerar impactos em você. E esses impactos vão gerar como se fosse uma marca, né? Uma ferida ali na sua construção desse seu mundo interno, na sua identidade, no seu senso de propósito, no seu nível de clareza interna, no nível de compreensão que você tem de você mesmo.
do que você quer, do que você não quer, do que você gosta, do que você não gosta. Isso aí eu estou falando no nível mais básico, superficial. Depois é aquele aprofundamento todo que a gente vem falando, né? E veio falando no primeiro encontro. Então, vai promovendo essa autocura justamente porque eu vou me olhando e olhando para esses lugares que tiveram ali um espaço que não foi preenchido, ou que foi preenchido de uma forma como eu não gostaria, né? Como eu tinha imaginado, como eu acredito que deveria ser. Eu também vou entendendo o funcionamento da outra pessoa, entendendo o que ela fez, o que ela deixou de fazer, não para ser melhor ou pior, ou julgar ou qualquer coisa, mas para eu entender o que eu posso fazer para não repetir esse tipo de padrão, para eu não repetir esse tipo de condicionamento, para eu construir o meu mundo a partir de quem eu sou. E as influências que eu tenho, que elas me ajudem num bom caminho. Num caminho que eu consiga tirar os excessos e deixar só o que realmente foi bom, que foi importante. Mas não de uma maneira dolorosa ou triste, de uma maneira consciente. Sabendo que aquilo foi o que puderam me oferecer. Né? E que bom, porque agora eu posso oferecer mais para outras pessoas. Você agora tem mais repertório. Talvez a pessoa recebeu muito menos que você. Normalmente é assim. Ou recebeu, né? Aí a gente vai entrar em classificações, mas coisas muito piores ou muito melhores, ou não receberam nada. Enfim. É uma corrida, né, que você vai fazendo, você passa o bastão no sentido de você conseguir prover, melhorar, aprender e se desenvolver. Então, isso tudo é muito importante a gente conseguir fazer. E a gente se desenvolver nessa direção. Sem ficar criando um ranço sobre o outro, um sentimento de vingança ou qualquer coisa do tipo. A gente tem que sempre pensar em algo que vai fazer a nossa energia que a gente falou lá no início ser impulsionada e canalizada numa direção e não ser travada ou diminuída. E isso em prol dessa nova vida que você tem, dessa nova fase que você vai estar vivendo, desse novo momento onde você olha para dentro e começa a se descobrir, né? Nesse momento de construção e desconstrução. Isso é muito importante. Isso é fundamental. E aí sim vai conseguir promover uma autocura, não é para você ficar ressentido, é para você ficar consciente do que aconteceu, passar por um processo de aceitação, entender, né, onde você teve responsabilidade, onde você não teve, onde foi responsabilidade do outro ou falta, né, ou negligência, e compreender todos esses aspectos e dali seguir sendo melhor. E aí, de novo, não é ser melhor que o outro, é ser melhor com o outro. E dependendo do que você viva, claro, do que você viveu, de experiência e tudo mais, você ainda pode ser melhor e mostrar um novo mundo, uma nova visão, uma nova forma de viver para aquela pessoa que você, ao invés de ficar falando, fulano não sabe disso, isso aqui deveria ser assim, vai lá e faz, vai lá e mostra, através do seu exemplo, através da sua atitude. Né? Igual eu estava falando da criação dos filhos. Você é o mar, então se acalma, tenta se acalmar. O barco é o seu filho, ele está ali. Se você está agitado, está irritado, ele vai ficar. Se você não está, se você acalma, se você busca a presença, se você busca a conexão, se você busca o acolhimento, se você busca o afeto, se você dá esse suporte para ele, não precisa muita coisa. Se você explica, né, a parte cognitiva dos riscos, dos perigos, mas de uma forma humana, mostrando um certo tipo de cuidado, né? Não é invalidando ele ou falando que ele não sabe, mas ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, tendo cuidado. Isso vai ajudar, isso vai contribuir. Então a gente vai aprimorar o desenvolvimento pessoal, vai diminuir esses impulsos mais instintivos, mais agressivos, vai melhorar a nossa relação
a reação dos nossos impulsos internos à vida. Vai permitir com que eu desenvolva a minha vulnerabilidade com maior aceitação. E vai ajudar na resolução dos meus conflitos e resistências internas. Isso tudo é fundamental para que eu consiga avançar diariamente. E isso tudo é como se fosse o resultado que você vai ter. Por isso que é importante se você está buscando isso. Então, só de você entender como que isso está funcionando aí dentro, já vai te dar muita clareza. E aí vai favorecer o desenvolvimento desses novos recursos, dessas novas habilidades, de competências humanas que vão te ajudar muito mais no processo do que em qualquer outra qualquer outro nível de conhecimento, etc. Não que você não tenha que ter, não que você não tenha que buscar. É uma via de mão dupla. É o conhecimento mais o autoconhecimento. Um com o outro. E aí sim vai proporcionar esse estado de autossatisfação, de autorrealização, vai promover esse aumento da sua disciplina, do foco, da organização. Isso tudo vai fazer diferença na sua vida. Vai estimular o planejamento dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações. Né? E vai facilitar a sua tomada de decisão. Você ter mais consistência, consciente, sabendo por que você tem que fazer, o que você tem que fazer, como você tem que fazer. Porque a ação sem sentido, ela é válida por um tempo. Mas a ação com sentido é totalmente diferente. A gente não precisa de um motivo extraordinário. A gente precisa fazer o simples, e o simples que funciona. Que é o dia a dia, que é o que dá trabalho, que é o que realmente constrói, que é o que solidifica, que é o que fortalece. Isso tudo vai mudando dentro da gente, conforme a gente vai fazendo todos esses processos que eu vim falando. E claro, a gente procurando sempre estar com bons profissionais para nos orientar. Porque sem isso é muito mais difícil. Autoconhecimento não é uma coisa que você vai acordar, vai ficar se auto-observando, parado, não. Ele vem dessas interações, ele acontece e é um processo. Tem gente que vai conseguir acelerar isso para você. Vai acelerar o seu resultado. Tem pessoas que vão fazer isso porque elas já passaram por essa jornada. E tem gente que não vai conseguir fazer isso nem com ajuda, porque está muito confuso. E aí tem que se aprofundar, e aí o que vai acontecer? O tempo vai ser maior. Mas dependendo do profissional, essa clareza que ele vai te entregar vai te ajudar a acelerar esse seu processo de transformação. Então vamos lá. Como eu falei, vai proporcionar clareza, aumentar a assertividade e a produtividade. Vai facilitar a sua direção em relação à ação e à mudança. Nos permite ter maior sentido e maior significado na vida. Ou seja, vai conseguir promover a liberdade entre a razão e a emoção. Muita gente hoje está preso nisso. Fica entre ou um polo ou outro, entre a razão e a emoção, e não consegue sair disso, porque fica preso a isso e não sabe o que fazer. Então é muito importante a gente entender isso. Quando eu consigo olhar para mim internamente, entender da onde vem, como vem e o que vem, e fazer esse movimento e ter essa dinâmica na vida. Isso faz muita diferença. E aí sim, a gente tem isso vai favorecer esse alinhamento de quem realmente eu sou, de quem realmente eu estou buscando me tornar, do que realmente eu quero ou não para a minha vida.
Isso vai elevar a qualidade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus comportamentos e das minhas ações. Vai proporcionar um alto nível de relação e resultado comigo mesmo e com o outro. E é exatamente essa a importância do autoconhecimento. Entender isso muda tudo. Você compreender isso e olhar com mais atenção, porque na verdade você está olhando para você. Muitas vezes as pessoas vivem sem olhar para elas. Aí vai chegar lá no final da vida, que ela vai ter mais tempo, que ela vai ter menos responsabilidade e tudo mais. Ela, agora eu vou olhar e vou ver o que eu vou fazer, o que eu quero fazer. Quando na verdade você tinha que ver isso desde pequeno. Você tinha que estar fazendo esse movimento desde quando você é pequeno. Tinha que ter estruturas organizacionais, né, empresas ajudando, tanto no colégio, no ensino, que é fundamental a gente ter isso, quanto nas empresas, que agora já está começando esse movimento. Então, isso tudo é muito importante. E aí aqui tem uma reflexão que eu quero fazer com vocês nesse momento, que é o autoconhecimento não é o conhecimento egoísta que vai resultar nessa narrativa que muita gente acaba acreditando, que é: quem sabe de mim sou eu. Quem sabe de mim sou eu. Não importa, a pessoa fica muito reativa. Muitas vezes está vindo de um lugar que vem mais do ego e não da sua essência. O autoconhecimento ele surge a partir da existência e da interação com o outro. Logo, ele vai resultar no diálogo interno. Para saber de mim, eu preciso do outro. Não é uma relação de dependência, é uma relação de interdependência. Eu preciso do outro, ele precisa de mim, mas não de precisar de depender. É de ter uma troca boa, né, real, humana. Não é ser melhor que o outro, é ser melhor com o outro. E isso vai fazer toda a diferença para a gente continuar daqui para frente, porque agora a gente vai falar sobre como desenvolver o autoconhecimento. Já passei aqui, dei um spoiler, mas eu espero que você possa assistir a terceira parte e consiga refletir sobre tudo isso que a gente já falou aqui. Aproveita, curte, compartilha com outras pessoas, porque esse conhecimento vai estar disponível. Tá bom? Então te vejo daqui a pouco na terceira parte.